que esse dado da OMS é cegueira e baixa de visão intensa, né? Bom, em relação a conceitos, a evolução dos conceitos em relação à cirurgia de catarata, a gente vê surgir um novo conceito, que é a síndrome de disfunção do cristalino, onde a gente verifica que a doença ela deixa de ser meramente uma obstrução do cristalino, passa a ser uma doença efetiva do cristalino, que se começa muito mais cedo do que a gente costumava criar como conhecimento público. Um quadro amplo, progressivo e que conhece bem os vários estágios da doença. O estágio 1 é a disfunção em pacientes entre 42 e 50 anos, onde você começa a ter a fibrose do cristalino, uma piora da acomodação, o paciente começa a necessitar de óculos para perto, evolução de aberrações de alta ordem, uma fase em que geralmente tratamos com laser, com inlays, onde existe a aprovação desse material. O estágio 2 da síndrome de disfunção, após os 50 anos, onde você já tem a perda total da acomodação, e início gradativo de sintomas noturnos, como dispersão da luz, uma menor sensibilidade de contraste, uma fase onde devemos considerar tanto opções de laser como opções de uma cirurgia de catarata, sempre orientando bastante o paciente sobre o que está sendo discutido, sobre o que está sendo cogitado e indicado. E, finalmente, o estágio 3, geralmente após 60, 65 anos, onde a catarata está evidentemente instalada, com opacidade variável, e a visão que começa a ficar nitidamente comprometida, com um aumento da intensidade dos efeitos noturnos, sensibilidade de contraste e distúrbio de cores. E nessa fase não se cogita mais tratar um paciente com laser, e sim a FACO é a indicação absoluta. A síndrome de disfunção, ela você já vê isso há vários anos em publicações, são diversas publicações já existentes, e a própria Academia Americana de Oftalmologia coloca esse conceito como uma excelente maneira de ensinar os pacientes a mostrar o que é que está acontecendo e mostrar a doença como algo mais abrangente do que meramente a perda de transparência. Bom, em relação às lentes, o que nós temos hoje em dia como lentes que tratam todas as ametropias, incluindo a presbiopia, são as lentes bifocais, as lentes de foco estendido, são as EDOFs, e as lentes trifocais, que é o foco da nossa conversa. Gostaria que qualquer pessoa que queira se manifestar com alguma pergunta, algum comentário, sintam-se absolutamente à vontade. Eu acho que uma das coisas boas desse tipo de reunião é a liberdade de conversar e discutir na medida do andamento. Bom, e aí esse slide mostra uma expressiva mudança no Esker Survey, publicado no Eurotimes. Observe do lado esquerdo a pesquisa entre os cirurgiões em 2016. Comparando com 2017, você vê um franco aumento da indicação trifocal e uma queda da bifocal. A EDOF também aumentou, ou seja, desde então uma tendência de aumento trifocal e EDOF, e a bifocal entrando no desuso. Observe nesse slide do lado esquerdo, em 2017, considerava-se a indicação trifocal em 45,2 e bifocal 25,2, e quando os cirurgiões eram questionados o que é que eles mais viam como o futuro das lentes intraoculares, veja que o número do foco estendido pula para 58,5, a trifocal 56,5, lentes com ajuste de luz e de mudança de forma surgindo aí no cenário. Então, existe um interesse por novas tecnologias
e o aumento das EDOF das trifocais. Nessa apresentação do Thomas Conan, um famoso cirurgião de Frankfurt, no Oscar Refractive Day, veja que desde 2014 ele baniu o uso de bifocal na Universidade de Frankfurt. E de lá para cá, a trifocal mantém-se como a primeira indicação e o aumento progressivo da EDOF. E aí, o que é que mostra a literatura sobre essas lentes, sobre comparações da trifocal com as tecnologias outras e as mais antigas? Então, nesse trabalho, observem que compara o mix de bifocais com diferentes adições, 2,5 e mais 3, comparando com cirurgia trifocal-trifocal, em que a trifocal-trifocal, ou seja, a trifocal bilateral apresenta uma acuidade visual intermediária e perto melhor, uma curva de foco melhor e sensibilidade de contraste. E ambas as opções mostraram-se com boa independência. Nesse outro trabalho, compara o mix de bifocal mais 3 mais 4, também com trifocal bilateral, e mostra um resultado onde trifocal bilateral apresenta uma melhor acuidade visual para longe, intermediária, sensibilidade de contraste, estereopsia também, e ambas as opções mostraram uma boa acuidade visual para perto, e nesse caso mostrou que a opção de bifocais apresentou menores halos, menores queixas noturnas. Nesse outro trabalho publicado, onde compara EDOF bilateral com TRI bilateral, ambas se mostraram com ótima acuidade visual para longe e intermediária, um bom nível de independência, sensibilidade de contraste e poucos halos. E a TRI mostrou-se superior por apresentar uma acuidade visual de perto mais efetiva. E a comparação entre uma bifocal e 3 tipos diferentes de trifocais, no caso, nessa época, a comparação foi feita em Atelisa trifocal, a Panox e a Fine. Todas se mostraram muito bem em relação a cuidado visual, longe, perto, intermediária. Nesse outro trabalho que a gente coloca aqui, a comparação de 3 tipos de tecnologias, trifocal, EDOF e monovisão. Todas com alta satisfação, sendo que a trifocal oferece maior independência com uma maior presença de halos, enquanto que tanto a opção de monovisão como EDOF bilateral apresentou uma independência parcial. O que todos nós sabemos. Bom, enfim, li os bifocais em franco desuso. Hoje, na minha concepção, ela tem apenas indicação econômica. Alguns cirurgiões enxergam na bifocal uma excelente parceira para fazer um mix and match com a EDOF. Eu prefiro, para fazer um mix and match, eu prefiro EDOF com trifocal. E na minha mão, hoje, a bifocal ela só existe como backup para possíveis complicações onde a gente não possa implantar uma lente peça única. Então, eu tenho uma grade no meu bloco cirúrgico de lentes bifocais de 3 peças, que é para um socorro numa situação extrema, onde eu não possa implantar uma lente trifocal no saco. E eu tenho esse recurso para poder implantar no sulco e abotoar a zona óptica na cápsula Rex. Acho que, naturalmente, essa lente também me serve como uma opção econômica. Um paciente não possa arcar com os custos de uma lente mais onerosa. Bom, então, a minha prática pessoal atual, a gente usa muito trifocal bilateral, o mix trifocal EDOF. Usamos muito também EDOF bilateral, e muito raramente uma bifocal é implantada por minhas mãos. A indicação trifocal bilateral ela é a minha maior indicação para os melhores pacientes em termos de exames pré-operatórios. Quando tudo está redondinho, bilateral, exames bons, uma topografia de córnea bem ok, e nenhum ponto de restrição,
eu vou na trifocal bilateral. Quando a gente tem algum receio de um paciente tolerar menos GLE e halos, ou pacientes com astigmatismo maior, ou pós-refrativa, eu costumo pensar na EDOF no olho dominante, na trifocal no olho não dominante, e naquelas indicações, naquelas contraindicações relativas às trifocais, que também é uma indicação frequente, eu uso EDOF bilateral. Estigmatismo menos regulares, paciente com algum nível de olho seco, algum fluxo leve, um paciente diabético sem nenhuma retinopatia, eu prefiro usar a EDOF bilateral. E aí a gente chega no nosso tema principal, que é minha experiência com essa lente maravilhosa, que é a trifocal Ray One. E para os íntimos, Rayane, né, Wagner? Aqui nós temos uma grade mostrando as opções que estão presentes no Brasil. A Fine, a Physiol Fine, ela não está sendo mais comercializada por algum desentendimento do representante com a fábrica. Então, hoje, basicamente, a gente tem as 3 lentes Lisa, Panoptis e a Rayner, que mostra aqui, primeiramente, a diferença em materiais. A Lisa ela é hidrofílica por dentro, hidrofóbica por fora, a Panoptis toda hidrofóbica, e a Rayner ela é fabricada com o produto já bem consolidado, que é o Ray Acryl. Tamanho da lente muito semelhante, grade extremamente conveniente, é uma lente que a gente tem de 0 a mais 30. Poderia avançar um pouco mais para cima, que eu acho que faz falta. A gente frequentemente trata, frequentemente não, mas com uma certa frequência a gente se depara com pacientes precisando de lente 32, 33, e aí a Rayner só vai até 30. Todas são tecnologias difrativas trifocais. No caso da Rayner, a gente tem aqui o poder de adição para perto em 3,5, muito semelhante às demais, o intermediário mais 1,75. Variações pequenas em distância do ponto focal, número de anéis menores na Rayner. A taxa de águia é excelente dessa lente, se bem que eu preconizo, eu defendo a tese de que, na existência de mínimos desconfortos maiores em relação a efeitos noturnos, uma providência que deve ser tomada em todo paciente é fazer o IAG. Na minha experiência, mínimas opacidades de cápsula provocam efeitos indesejáveis na visão do paciente. Um ponto que é muito positivo aqui na lente comparada, veja a perda de energia, que ela oferece a menor perda, de 11%. Em termos, ela é uma lente asférica, ela é uma lente asférica neutra. O sistema de alça é extremamente interessante, tanto do ponto de vista de autocentralização da lente, vocês vão ver que é uma lente que você coloca no saco e ela fica centrada, como também oferece possibilidade, praticamente possível, essa lente se descentrar com o passar dos anos. Naturalmente, a gente deve sempre ter a precaução de polir a cápsula anterior para evitar a fimose, é uma providência que a gente realiza há muitos e muitos anos. O injetor é um dos pontos mais fortes dessa lente, vocês vão ver por quê. E a incisão é sub 2.2, ou seja, ela preenche todos os desejos, dependendo do cirurgião, se quer trabalhar com incisão muito pequena, maior, ela é absolutamente perfeita para isso. E aí uma diferença que é significativa. Atualmente, somente a Panoptis e a Ray One são aprovadas pelo FDA, estão no mercado americano. Isso dá respaldo a essa lente, saber que passou pelo crivo de aprovação tão rigoroso que é o processo de aprovação do FDA. Bom, a literatura é muito pobre em relação a trabalhos com a Ray One. Então, a gente encontrou esse trabalho onde compara com a
a Fine, e são lentes totalmente similares. Na realidade, na minha experiência, em termos de funcionamento trifocal, todas são muito similares. A Ray One tem algumas vantagens que vocês vão ver. Aqui está a apresentação da lente, o tamanho é 12.5, a zona óptica de 6, o sistema realmente preload. A Zeiss ela tem um sistema parcialmente preload. Então, hoje a Ray One é a única lente preload trifocal. E uma coisa é que ela não tem manipulação em todo o seu processo de fabricação, não passa pela mão humana. E isso nos dá uma tranquilidade, pensando em complicações como a TAS. Aqui a lente mostrando uma lente asférica de aberração neutra, como foi dito. Esse sistema de alças, que na contração capsular existe um encontro das duas bordas, né? E dá uma estabilidade maravilhosa, baixo índice de opacidade. É uma lente que não tem problemas relacionados a glistenings. E, como nós vimos, uma grade muito conveniente a partir de 0 dioptrias. Então, na minha opinião, a Ray One oferece hoje o melhor sistema de injeção. Ela é, como eu disse, totalmente preload, sem qualquer manipulação, uma menor possibilidade de detritos para se colocar, para ir junto para dentro da câmara anterior. Lembrar do pó de luva, por exemplo. E aí, vejam esse trabalho bem interessante. A TAS, eu nunca tive um único caso de TAS na minha vida. Até hoje eu sou virgem de TAS. Mas nesse trabalho publicado, onde ele relaciona inúmeras possíveis causas de TAS, está ali o pó de luva. Então, o pó de luva está relacionado a esse risco e essa lente, pela praticamente nenhuma manipulação, você tem essa segurança a mais. Então, a incisão já vimos, a centralização própria. Uma vantagem muito especial para a lente tórica é você conseguir facilmente girar essa lente para ambos os lados. Nós temos uma experiência, nós usamos aqui o sistema HORA e na hora que a gente faz a análise do posicionamento da lente, frequentemente o HORA manda girar para a esquerda, manda girar para a direita. E essa é uma lente que você facilmente gira para qualquer lado, tanto anti-horário e horário, você não tem nenhuma dificuldade, diferente de outras lentes com alça simples, que às vezes você trava no sentido anti-horário. Ele tem um detalhe importante, a marcação da toricidade do eixo é muito discreto, então tem que estar atento para, durante a cirurgia, não ter dificuldades de identificar. Na nossa primeira cirurgia eu fiquei um pouco inseguro em relação, depois eu aprendi a como observar essas marcações. Depois que você se acostuma, isso passa a ser irrelevante. E aqui um implante cirúrgico, de uma forma extremamente simples. Todo o sistema vem dentro do BSS, então basta colocar um pouco de visco por esse orifício e fechar. Fechou, travou, está pronto. E é impressionante como essa lente desliza com uma facilidade, não oferecendo qualquer contraposição a seu movimento. É um implante muito, muito gentil. Então, observe aqui a primeira alça sendo implantada dentro do saco e, na maioria das vezes, ela entra por completo, sem precisar pôr a segunda alça fora. Ela quase nunca fica fora, geralmente já vai tudo para dentro. Então, veja como ela fica no centro. Você puxa a lente para um lado, ela volta imediatamente. Então, é uma lente bem autocentrada. E aqui mostrando como é fácil também aspirar por trás da lente. A aspiração por trás da lente é uma prática que deve ser realizada por todos os cirurgiões em
todas as cirurgias, não devemos deixar o esquelástico atrás, então, facilmente. E nesse caso, eu estou usando o calisto como alinhamento. A gente gira, nesse caso, eu estou girando no sentido anti-horário, e a lente vai com facilidade até chegar à posição exata que a gente deseja implantar. Bom, as lentes hidrofílicas, elas despertam um ponto de dúvida, um questionamento em relação à opacificação dessas lentes e possibilidade de explantes. Então, eu abordei, eu pesquisei sobre esse tema, o que é que tem na literatura, e eu descobri algumas coisas importantes. Todas as lentes podem opacificar. Não existe uma única lente que não possa, ao longo da vida, ter alguma opacificação. Eu tenho experiência com o Ray Acryl desde as lentes bifocais refrativas, ou seja, desde 2010, se eu não me engano. Não é isso mesmo, Wagner? 2010? Bom, que eu me lembro desde... 2008 o senhor tem. Como? 2008. 2008, pronto. Então, minha experiência com esse material é desde 2008. Devo ter algumas milhares de lentes implantadas e nunca tive um único caso de opacificação, nem da Rayner, nem da Atelisa trifocal, que também é hidrofílica. Esse material, como eu disse, é um material aprovado pelo FDA, ou seja, passou pelo crivo do FDA. Mas vamos ver o que é que diz a literatura sobre opacificação. Um trabalho interessante que eu encontrei, que não tem nada a ver assim com o caso, mas é uma opacidade, foi esse caso que foi publicado de uma opacificação aguda e transitória de uma lio hidrofílica pelo estoque em ambiente muito frio. Então, essa lente ela estava guardada num estoque a menos 7 graus Celsius, e na hora que foi trazida para o bloco cirúrgico, ela foi aquecida durante 30 minutos, para 35 graus, e logo que essa lente foi implantada, ela ficou opaca. A impressão que dá é que ela ainda estava gelada em contato com a câmara anterior mais aquecida. Bom, provavelmente alguma mudança de temperatura entre o mucoso e a lente fez com que ela opacificasse, e essa opacificação durou cerca de 3 horas. Caso interessante que acredito que aqui ninguém no Nordeste vai passar por esse tipo de susto, já que não houve efetivamente nenhum problema definitivo. E aí eu encontrei apenas esse trabalho dessa lente que não era multifocal, a Centerflex, em que teve uma opacificação após vitrectomia em um descolamento de retina. E aí o trabalho mais impactante que eu encontrei foi esse que foi realizado no David Apple International Laboratory for Ocular Pathology. Então, um laboratório de patologia de referência na Universidade de Heidelberg, que analisou as últimas 200 lentes que foram implantadas e enviadas para estudo. Esse é um laboratório de referência na Europa, e recebe lentes de vários países. E aí, o que é que esse trabalho me mostrou? Primeira coisa importante, dessas 200 lentes, vejam que houve uma incidência muito grande dessa lente, Oculentes, que eu nem conheço, mas representou mais da metade das lentes opacificadas. Mas todos os outros laboratórios, Rayner, Alcon, Zeiss, Organoptics, Johnson Johnson, Bausch, Roya, todas tiveram lentes opacificadas, e um número relativamente inexpressivo para o volume que é feito de cirurgias. Quando a gente vai observar a incidência por materiais, essa lente que teve 119, ela é uma lente acrílica hidrofóbica por fora e hidrofílica por dentro. Representou 62%. A hidrofílica
representou 21%, mas veja aí a hidrofóbica com 6%, silicone 1%, o próprio PMMA antigo representou 6%. E as razões dos explantes? A grande maioria foram explantes realizados por opacificação. De 200, 153 foram por opacificação, mas teve também 27 por deslocamento da lente, descentração da lente. 4 por formação de catarata, no caso era lente fásica, erros de cálculo, 2, e queixas de disfotopsia, paciente que não tolerou os efeitos de Alli-Glé, apenas 2 lentes. O tempo de explante médio foi em torno de 5 anos, e veja o interessante, a descentração e a opacificação elas estão presentes em toda essa faixa, né? Até com mais de 12 anos da cirurgia foram implantadas lentes por opacificação e por deslocamento. E aí eu quero terminar nossa apresentação antes da gente discutir, responder perguntas, trocar ideias. Época triste a nossa, onde é mais fácil quebrar um átomo do que o preconceito. Como o preconceito persegue o ser humano em todas as suas esferas, seja profissional, relacionamentos e tudo mais. Gente, era isso que eu tinha para previamente conversar. Vamos agora abrir a discussão, perguntas. Estou à disposição de todos. Assuma a palavra, Wagner. Boa noite. Obrigado. Muito obrigado, doutor Álvaro. Realmente a sua apresentação é sempre muito interessante ver, as coisas estão sempre embasadas em estudos científicos e isso, com certeza, dá muita credibilidade e muita facilidade para que a gente possa observar. Se vocês tiverem alguma pergunta, tem o chat. Vocês podem mandar a pergunta no chat que eu passo para o doutor Álvaro. Ninguém está com dúvidas. Desculpa, não estou ouvindo. Não, eu comentei que eu acho que ninguém está com dúvida, mas eu tenho aqui algumas perguntas. Posso Dizem que comentar? quando a plateia não tem dúvida, ou todo mundo está muito bem, ou a apresentação foi muito ruim. Não, eu acho que foi muito bem. Foi muito boa. Álvaro, deixa eu aproveitar então aqui fazer alguns comentários aqui. São pontos que você já abordou, mas que acho que seria interessante você comentar um pouco mais. Tá. Assim, primeiramente, concordo com você com a abordagem preferencialmente trifocal bilateral, também é mais ou menos a nossa rotina aqui. E um dos pontos que eu queria que você comentasse era um pouco mais, você falou rapidamente, em quais situações você prefere fazer trifocal com EDOF ou EDOF bilateral. E um outro ponto que eu achei também muito interessante, aí não é uma pergunta, só fica de dica mesmo para todo mundo aí, é a questão do IAG. Eu também concordo plenamente com você que, às vezes, uma micro opacidade na cápsula posterior dá uma queixa muito grande. Então, qualquer coisa realmente que vocês estejam sentindo no pós-operatório, paciente satisfeito, pode proceder com IAG, que realmente a melhora é bem satisfatória, a gente fica bem tranquilo. Às vezes a gente fica na dúvida, né? Será que essa microopacidade aqui é o que está causando essa queixa ou é a lente realmente? E a gente tem visto aqui que, assim como o Álvaro falou, proceder com IAG realmente melhora quase que instantaneamente. Então, minha pergunta é basicamente para saber quanto que você indica mais as lentes de foco estendido e por que variar? Porque, assim, na minha prática, eu estou muito trifocal bilateral. Então, eu queria saber de você um pouquinho mais quando que você muda essa rotina. Bom, então, a trifocal bilateral é aquela cirurgia que eu faço quando tudo está ok. Uma topografia boa, um astigmatismo não tão grande, regular, não tem olho seco, não tem nenhum elemento corneano nem retiniano, está tudo redondinho, um paciente tranquilo.
Trifocal bilateral é uma indicação fabulosa. Em algumas situações, por exemplo, pós-refrativa. Pós-refrativa, nós sabemos que são olhos com algum nível de aberração. É uma indicação que eu tendo a caminhar ou para essa opção EDOF ou EDOF-TRI. Tudo depende. Eu reconheço que eu não tenho critérios absolutos. Eu analiso os exames pré-operatórios e eu analiso também um perfil de conversa com o paciente, né? Então, se eu sentir que aquela pessoa de nível de tolerância tranquilo, né, aquela pessoa chatosa, exigente ao extremo, que usá-lo seja uma coisa, algo perto do intolerante, eu vou muito para ou fazer EDOF só no olho dominante, ou fazer EDOF bilateral, sempre buscando um pouquinho de mini báscula, né? Então, são critérios um tanto, digamos, um tanto relativos, né? Eu não tenho uma sistemática bem definida, mas é um feeling que a gente vai construindo ao longo do tempo no exercício profissional. Com relação à opacidade capsular, é isso que você falou. Na minha percepção, qualquer queixa, doutor, ainda estou vendo um pouco mais de halo, abre essa cápsula. Dificilmente o paciente não vai dizer, doutor, melhorou. Eu estou me sentindo melhor, está mais nítido. É uma observação que eu construí ao longo do tempo, mesmo que não haja aquela fibrose intensa. Mínimas fibroses sempre existem. Não existe cápsula 100% transparente, não existe. E ali é uma interface que, de alguma forma, ela interfere. E as lentes premium, elas são mais sensíveis, não tenho dúvida. Uma lente monofocal, o paciente tolera um nível de opacidade, mas as lentes premium, elas não têm essa mesma liberdade, né? Então, eu sempre recomendo. Concordo. Me diga mais uma coisa aqui. A sua taxa de explante por insatisfação, você chegou a ter algum explante por insatisfação de halo eclair? Eu tive um único paciente que eu tive que explantar e não foi uma lente em the bag. Na realidade, foi um paciente que eu fiz o DUET na época, então eu implantei uma lente monofocal no saco e uma Sucoflex refrativa no sulco. E esse paciente, na realidade, depois eu cheguei à conclusão que ele era um pouco psicótico. E ele ficou extremamente estressado e eu ofereci a retirada e alertei que ele iria se arrepender e foi dito e feito. Ele, no frigir dos ovos, eu removi as lentes Sucoflex e no frigir dos ovos ele disse, doutor, realmente eu estou arrependido de ter tirado, porque o que ele perdeu de visão para perto não justificou o que ele melhorou para longe. Então, foi a única experiência. Eu nunca tive que de fazer um explante por conta de intolerância. Zero. Zero, zero, zero. Já, o paciente que mais demorou com alguma queixa mais significativa, ele durou um ano e pouco. Era um paciente que eu encontrava às vezes no restaurante, ele estava de óculos escuros. Isso já me deixava encabulado. Mas depois de algum tempo, encontro com ele no supermercado, ele, doutor, não sinto mais nada, estou ótimo, estou muito bem. Tem um caso histórico, veja que caso interessante. Na minha ousadia de jovem na época, logo no início que surgiu as lentes bifocais, eu operei um paciente que ele tinha um haze. Aí eu expliquei a ele, olha, eu vou fazer sua cirurgia, vou implantar uma lente multifocal, chamava-se multifocal na época, as lentes bifocais, e intencionalmente eu vou deixar você um pouco míope, porque depois de algum tempinho, depois de alguns meses, eu vou fazer um PRK e vou anular essa pequena miopia que eu estou gerando em você no momento que eu estiver polindo a sua córnea.
Então, ele compreendeu muito bem, tudo direitinho, e depois da cirurgia, esse sujeito ele se estressou bastante. Nada assim de forma extrema, mas ele se estressou muito, ficou aborrecido, e ele sumiu do consultório. Toda a família, pacientes meus até hoje, e ele simplesmente subiu do consultório e nunca mais ouvi falar. Depois de 1 ano, 2 anos, ele me volta para um exame de rotina, estava lá com um pouco de miopia, talvez 1 grau nesse olho, mas ele estava tão satisfeito com tudo, não queria mexer em absolutamente nada, como nunca mexeu até hoje. As pessoas têm uma capacidade de adaptação, os processos neurais eles são fantásticos, né? Então, se você tiver paciência e tranquilidade e transmitir essa segurança para o paciente, a grande maioria supera, entra no processo de neuroadaptação e consegue ter uma convivência muito boa com a tecnologia. Perfeito. Uma pergunta aqui do senhor, doutor Álvaro. Oi. O senhor opera um olho, depois o outro, em quanto tempo? Como é, rapaz? Operar o quê? O senhor opera o primeiro olho para o segundo olho de quanto tempo? Quanto tempo o senhor leva para operar? Acho que 10 minutos, né, Wagner? Tá, Ah, tá você ótimo. sabe que esse assunto é um assunto polêmico, não sei por quê, porque todo mundo defende a ciência, mas quando você tem um tema polêmico, as pessoas deixam de lado a ciência e vão para e se acontecer, e se isso, isso, isso. Então, eu não sou um defensor, eu sou uma pessoa encantada com a cirurgia bilateral, pratico a cirurgia bilateral desde 2010, rotineiramente, inclusive irmãos, médicos, oftalmologistas, cirurgiões, e é uma das coisas é um dos maiores diferenciais no cirurgião de catarata, é a cirurgia bilateral. Naturalmente, seguindo critérios rigorosos técnicos, que muitas vezes são absolutamente incompatíveis com as negociações de planos de saúde e tudo mais que a gente sabe, né? Então, a gente faz existe, se você entrar na internet, você tem todas as recomendações feitas da Sociedade Internacional de Cirurgia de Catarata Bilateral, onde não há nenhum reaproveitamento, não, é um cassete por olho, um BSS por olho, são lotes diferentes eu não uso o viscoelástico, além de ser viscoelástico de alta qualidade, eu não uso o viscoelástico de mesmo lote, então são lotes diferentes, antibiótico intracamerular diferentes. Enfim, a gente tem todo um rigor tremendo em relação a isso. E quando a gente vai olhar para a literatura, a primeira pergunta que se faz é se é seguro fazer cirurgia bilateral. E aí a gente entra num argumento que para mim é muito convincente, mas para muita gente não é. A Sociedade Internacional, baseada em evidências, em publicações, ela estima que a chance de você, se você seguir totalmente o protocolo, a chance de acontecer infecção bilateral é 1 em 10 milhões. Ou seja, você pega um avião para São Paulo e assume o risco de morrer no acidente e uma chance em 2 milhões. E a chance de você ter endoftalmite bilateral, 1 em 10 milhões. A chance estimada de cegueira bilateral, 1 em 17 milhões. Mas tem outras coisas mais relevantes. Não há publicação, segundo a sociedade, de um único caso de infecção bilateral onde não tenha ocorrido negligência. Então, em todos os 4 ou 5 casos publicados, houve alguma negligência na condução cirúrgica bilateral. A sociedade também tem um trabalho impactante, onde ele analisa 100 mil cirurgias bilaterais realizadas em vários centros de referência. A incidência de infecção bilateral, naturalmente, 0%. Não houve um único caso. Infecção monocular, aí veja que interessante. A média foi 1 a cada 6 mil cirurgias, mas quando ele analisa
a incidência de infecção sem injeção intracamerular, a incidência foi 1 em 2.000. Com injeção, pulou para 1 em 11.000 cirurgias. Então, é muito impactante. Eu considero um risco tão remoto que não justifica você passar pelo desconforto de separar as cirurgias. O paciente bilateral, ele é um paciente que, na maioria das vezes, no dia seguinte, ele é resolvido, ele é satisfeito, ele não vive o conflito de ter um olho monofocal, o outro multi, um olho com catarata, o outro sem, um olho com ametropia, o outro sem. É um paciente que no dia seguinte ele está vendo bem longe, está vendo bem no computador, está lendo bem, está voltando ao seu trabalho, está usando o mesmo regime de colírio nos 2 olhos. Ele tem, é interessante, se você analisar os números dessas 100.000 cirurgias, você reconhece que o índice de infecção unilateral é menor do que a maioria dos trabalhos que mostram índices de infecções, né? O sujeito que opera os 2 olhos, ele é muito mais cuidadoso no pós-operatório do que o sujeito que opera olhos separados. Essa é uma impressão que eu tenho e que justifica esses números tão bons. Vamos aos comentários, perguntas. Oi. Marcelo, tudo bom? Fala, Marcelo. Um abraço, amigo. Abraço, meu amigo. Tudo jóia? Tudo maravilhoso. Vamos aí, né? Vamos aí no... Então, primeiro, parabenizar a aula, que foi ótima. A gente aqui em Alagoas não tem tanta experiência com a Rainer. Então, assim, eu teria 2 perguntas. A primeira, na sua experiência prática, você tem acesso, assim, num volume razoável, tanto das AIS, como a trifocal da Rainer, como a trifocal da Alcon. Então, se no dia a dia você observa algumas nuances, e eu estou falando agora, esqueça o trabalho científico, agora eu estou perguntando... Claro, a experiência pessoal, que para mim é uma das coisas mais importantes numa discussão. Isso. Aí é um exemplo, se você sente alguma coisa, a divisão noturna em paciente, alguma coisa dessa distância do foco, de repente uma lente, ele é melhor para dirigir o carro e ver o velocímetro, outra, né? Essas pequenas nuances. E também essas impressões de queixa mesmo. A outra pergunta, então, assim, era para saber exatamente o que você colocou. Essa questão da neuroadaptação na cirurgia bilateral, é lógico que é melhor, porque a gente tem experiência na cirurgia refrativa, não é isso? Uhum. O único senão, para deixar bem claro, o único senão é porque, às vezes, por questões financeiras, né, você não pode fazer o que Ashnov, que é o papa da cirurgia bilateral, preconiza, que é cassete separado, jogar tudo fora, o custo da cirurgia fica, Exato. fica Eu às vezes, concordo plenamente, né? inviável para o nosso sistema. Mas é só deixando claro que, e você colocou muito bem, mas só para reforçar, é que quem quiser se aventurar no bom sentido, né? Passar para bilateral, ela tem que seguir o protocolo de uma sociedade específica baseada em evidência e não se aplica de maneira alguma ao nosso dia a dia, na maioria, na prática, né? Com Então, certeza. é isso. Agradecer sua presença, dizer que a aula foi excelente, agradecer ao Wagner e André que trouxeram aí você, especificamente para Alagoas, agradecer a presença do nosso presidente aqui da SAL, Dr. Isaac Ramos, e eu estou como presidente da SNNO, então aqui o Norte e Nordeste está sendo representado, e agradecer a audiência também. Álvaro, com você. Bom, a primeira questão sua é sobre preferência, sobre o que é que eu sinto em relação a cada uma das lentes, né? Eu não vejo, sinceramente, diferença prática em nenhuma das lentes. Para mim, todas as... É uma seara onde não tem nada mais ou menos. Todas as lentes são boas, todas as lentes são produtos de alta qualidade. E eu não vejo, eu não sinto, eu não percebo
maior efeito noturno em uma ou em outra. Eu sinto, sim, diferença na EDOF em relação à trifocal, sim. Eu sinto que o paciente reclama menos, como todo, acho que a experiência global, isso, né? A cuidado visual para longe é melhor na EDOF, qualidade, mas ela perde em capacidade para perto, né? E eu tenho pacientes, passei por algumas situações de paciente queixoso em relação a essa falta de visão de perto. Então, quando você implanta a trifocal bilateral, essa é uma grande vantagem. Você sabe que é um paciente que não vai reclamar da visão de perto, ele vai sempre dizer: minha visão de perto está fantástica, está maravilhosa. Então, eu não sinto diferença nenhuma entre as lentes, eu acho todas elas muito boas. Eu acho que vale muito aí, um grande diferencial que eu tenho na Rainer é essa questão do implante, eu acho fabuloso, ela é uma lente maravilhosa. A autocentralização, ela é muito importante para quem não tem nenhum sistema de alinhamento digital. Eu tenho uma percepção seguinte, o sistema Calisto das AIS, ele tem uma função que eu adoro, que é a centralização da pupila. Eu dou o comando, mesmo quando eu faço qualquer providência com o sistema Hora, eu finalizo com a centralização da lente no Calisto. E uma lente como a Rainer, ela quase sempre ela está totalmente centralizada. Um ou outro que não está totalmente centralizada, ela é tão autocentralizada que você não consegue jogar para um lado ou para o outro. Então, é o único momento que a autocentralização da lente traz alguma pequena restrição que eu julgo totalmente irrelevante. A autocentralização que essa lente provoca, ela me dá uma condição muito boa no pós-operatório, na grande maioria. E um detalhe, até que ponto pequena descentração afeta o resultado visual? Tem pacientes com lentes um pouquinho descentradas e nenhuma queixa, totalmente bem com o resultado visual. Sobre a cirurgia bilateral, eu acho que você complementou tudo que eu tinha dito. Não, cirurgia bilateral não combina com economia cirúrgica. Deixa eu usar um cassete na manhã inteira. Não tem sentido. Não tem sentido ser feita em serviços onde você quer operar 60 cirurgias num dia, em que você começa a ter insegurança sobre o processo de esterilização. Então, é uma realidade que é boa, mas tem que ter uma realidade que seja compatível. E a gente sabe como nós todos sofremos com as rígidas negociações com os planos de saúde que querem determinar não apenas que você não indique nada diferenciado, que omita do paciente informações sobre os direitos de cobertura, mas também que aceite pacotes de baixíssimo valor. Uma recomendação que eu faço, João, para todo oftalmologista, faça um exercício anual, todo ano, vá a uma ótica e veja quanto custa uma lente, um óculos multifocal. Você vai ver que, em média, aí, 3.500, 4.000 reais um óculos. Se você pedir, eu quero a melhor lente que tem, você vai ver que o preço pula para 9.800, um par de lentes de primeira linha. E a gente vê nossa oftalmologia aceitar valores absolutamente ridículos como um pacote de uma cirurgia de catarata, uma cirurgia tão nobre, que envolve tanta responsabilidade, que utiliza tanta tecnologia cara. Então, a gente tem que criar o exercício de dizer: não, eu não aceito, não, eu não quero, vou defender um outro interesse. Então, é por aí. Doutor Álvaro, dentro dessa norte da cirurgia bilateral, tem uma pergunta aqui. Tá. Paciente automíope, com potencial para erro biométrico, mesmo assim ainda a cirurgia bilateral fica mantida? Sim, por quê? Primeiro o seguinte, que eu utilizo
eu utilizo o Elmaster 700, que é uma tecnologia já ultra diferenciada, mas eu tenho um recurso do sistema Hora. Então, isso me dá um respaldo, assim, um nível de precisão que me deixa muito seguro. Outra coisa, quando alguém se deparou com erros refrativos grosseiros pós-operatório, eu não me lembro. Eu não me lembro o dia que eu fiz uma cirurgia que o paciente saiu. Me lembrei agora. Eu acho que mais de 12 anos, 13 anos atrás, não existia o Master, ou estava começando. Eu operei um paciente, implantei uma Restor, uma lente bifocal e o paciente ficou com -3. E aí eu tinha decidido, olha, a gente vai operar o outro olho. Quando tiver a definição do outro olho, esse paciente foi operado um olho só na época, era dentro do Hospital Português, eu nunca fiz cirurgia bilateral dentro de um hospital geral. E esse paciente sumiu. E foi bater na concorrência, a concorrência explantou essa lente. Quer dizer, deixou de fazer um tratamento refrativo, que era o indicado, para gerar aquela comoção de que houve um erro e que teve que trocar a lente. Mas é uma conduta totalmente desnecessária que, ao meu ver, não tinha nenhum objetivo de beneficiar o paciente e sim prejudicar a imagem do cirurgião. Foi o único caso que eu me lembro, uma história de 12, 13 anos, e fora esse caso, nunca aconteceu de ter erros refrativos significativos. E o mais importante é que a minha explicação é bilateral. Olha, você tem 5% de chance de precisar fazer uma correção refrativa. Geralmente, João, essa correção refrativa é unilateral. Dificilmente, muito dificilmente eu tenho que fazer nos dois olhos. Ou seja, quando se usa tecnologias bem diferenciadas, uma atenção num pré-operatório bem... eu uso um outro instrumento que eu acho muito pertinente, que é o da Nidec, como é o nome? É o IOL, como é o nome? Aeoscan. Eu tenho ele, é muito bom. Pronto, excelente. Eu uso também essa tecnologia e aí, assim, quando você reúne todo esse aparato, é irrelevante a questão de ametropia. E aí a gente entra no que realmente interessa. O que realmente interessa é o paciente ciente. Se vai ser 5%, 4%, 6%, isso não vai fazer diferença. Como também não vai fazer diferença se eu for corrigir 1,5%. A gente não se depara com grandes erros refrativos. E se houver um grande erro refrativo, vamos lembrar que a gente tem as sucoflex monofocais, né, Wagner? Isso. Então, tranquilo. Perfeito. Tem outra pergunta aqui para o senhor. É significativo o número de pacientes que chegam no consultório já com a lente de sua preferência? Não, nunca. Nunca, não me recordo de ninguém que tenha chegado com essa definição. Ser trifocal, está dizendo que ele é trifocal. Não, sim, trifocal, sim. Chega paciente e diz que a lente vai ser trifocal, conhece. Isso aí sim, mas marca de lente, não. Não é marca, é o tipo. Sim, isso é frequente. O paciente chega e já fala que eu já soube que a melhor lente é a trifocal. As pessoas conversam muito, né? E hoje tem o Dr. Google, né? Que cada paciente chegue a gente já entendendo bem do assunto, o que para mim só é vantagem. Eu adoro o paciente curioso e que entenda do assunto. Álvaro, eu queria colocar uma coisa aqui que é importante, que é a avaliação. Obrigado. A avaliação da lágrima. Sim, fundamental. A gente está com a experiência aqui do Hydra, né, que é o OSA. E Sim. a gente está fazendo isso de rotina, tanto na refrativa como na catarata. O OSA é o similar do queratográfico 5? Exato. Né? E aí a gente passou a usar na rotina da pré-operatória da refrativa e da catarata, e eu acho que mudou bastante a abordagem, tanto no cálculo, para você não ter erro do K,
né, da ceratometria, que é o pior, é o que vai dar mais erro na biometria. Não adianta você ter uma Ferrari de biômetro com a lágrima ruim, só para a gente É lembrar e colocar. verdade. E acabou que eu comecei a tratar pré-operatoriamente esses pacientes, então eu comecei a ter um resultado melhor depois da cirurgia, quer dizer, o paciente menos queixa. E lembrar outra coisa, eu tive um paciente também, como você falou, com muita queixa, assim, desproporcional vamos dizer assim, ao que deu da lente lá. E lembrando que ele tinha alergia ao conservante do colírio, tá? É algo que é muito É pouco claro. colocado. E eu usei até uma dexametasona da TEA, que não tem aqui no Brasil, só tem na Europa, que é o mesmo do Iabá, que é uma dexametasona sem conservante. Eu tenho ela aqui porque eu compro quando Acho eu que a vou lá. oftalmos também produz. Pronto, bem lembrado, eu não sabia. E aí a gente resolveu isso, era puntata por alergia ao conservante. É só para ficar aqui e ver como é que você aborda também essa questão da lágrima no seu dia a dia. A sua colocação foi maravilhosa, João. A lágrima é um elemento extremamente importante no nosso dia a dia. 30% do nosso consultório tem algum nível de olho seco. E, na grande maioria das vezes, não é diagnosticado. E é uma questão muito importante no pré-operatório. Eu acho que a ideia de incorporar o teste queratográfico, essa máquina que você tem, na rotina pré-operatória, eu concordo absolutamente. Está certíssima. E o olho seco leve eu não contraindico as lentes prêmio, mas um olho seco mais importante eu contraindico sempre. E é uma das mais importantes contraindicações. Um olho com a superfície seca é um olho que não tem como ter uma visão confortável, né? Então, a primeira interface da visão é a lágrima. E o que mais a gente vê é tempo de quebra lacrimal reduzido nesses pacientes. O pós-operatório da catarata, como você bem falou, mesmo não havendo alergia, mas o uso dos colírios com seus conservantes comumente provoca alterações da superfície ocular. Então, é uma das coisas importantes no pós-operatório, também, além da cápsula posterior, é estarmos atentos ao filme lacrimal. Então, eu frequentemente, eu estou muito atento a isso, inclusive na parte de terapia. Não sei se alguém aí em Alagoas já começou a usar o equipamento novo da Johnson & Johnson, o Lip Flow. Então, hoje eu incorporei o Lip Flow ao IPL e os resultados são interessantíssimos, muito bom. Acho que a gente está entrando numa era muito rica, tanto no diagnóstico como no tratamento do olho seco. Perfeito, perfeito. Doutor Álvaro, o senhor, como sempre, magnífico, e queremos, em nome da ADAPT, agradecer. Muito obrigado pela contribuição. Doutor Isaac, queremos mais uma vez agradecer ao apoio da sociedade. Ficamos gratificados e honrados em poder colaborar com a sociedade e dizer que estamos sempre à disposição, tá bom? Ô Wagner, quero agradecer mais uma vez o convite. Para mim é uma honra estar conversando aí com tanta gente boa, amigos feito o João e outros. E quero sempre deixar as portas do ícone abertas para quem quer que seja visitar um dia cirúrgico. Tem uma tecnologia, gente, eu me esqueci de falar de uma tecnologia que também eu acho muito interessante e a maioria das pessoas não conhece. Em antigos congressos da ESCRAS, eu comecei há alguns anos atrás a paquerar com uma tecnologia chamada Opério. É uma tecnologia produzida na Suécia e que já está presente aqui no Brasil. Então, foi chegando e o primeiro equipamento está lá no ícone e a gente usa regularmente dentro do conceito da cirurgia ultra segura. Então, o que é o Opério? Toda sala de cirurgia ela trabalha com determinados controles que são recomendados pela vigilância sanitária. Então, sistema de pressão positiva, filtros especiais,
E quando você liga um detector de partículas dentro do seu bloco cirúrgico, você vai ver, detectar em 40 segundos 800 partículas no ar, suspensas no ar. E aí o que é que o opério ele faz? O opério ele aspira esse ar atrás do aparelho, faz uma ultrafiltração desse ar que já é um ar de boa qualidade, mas ainda tem muitas partículas, e ele cria um fluxo de 1,20 m na área de instrumento, no rosto do paciente, na mesa do FAP, onde você praticamente não tem nenhuma partícula no ar. A gente liga, na mesma hora, você liga o aparelho fora da frente do opério, a quantidade de partículas 800. Quando você liga esse aparelho na frente do opério, vai para 0, 1 a 2 partículas em 40 segundos. Então, é uma tecnologia que eu incorporei no meu dia cirúrgico e que eu não abro mão. Quem é muito fã é o Osher. O Osher, ele diz que não opera catarata sem o opério. Se ele tiver de operar uma catarata sem opério, ele cancela a cirurgia. Veja o nível de segurança que passa para o cirurgião. Não sei se alguém aí já tinha conhecimento sobre essa tecnologia que já tem representante no Brasil. Uma nova tecnologia que está chegando, né? Como? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu só tenho uma consideração. Pois não, doutor João. Então, vamos rezar para Deus para que a gente supere logo essa pandemia e no próximo encontro a gente tem a honra de ter o Álvaro aqui com a gente, porque eu estou querendo tomar um vinho com meu amigo, é só isso. Vamos lá. Você está devendo uma vinda aqui para a gente tomar esse vinho. Também, mas o Wagner também vai ficar devendo a gente um jantar aqui com tá marcado toda a sociedade. Vamos, tá marcado, vamos fazer sim, tá bom? Vamos ter fé em Deus, mas as perspectivas são de demorar um bocado, viu, João? Eu acho também. A minha previsão aí é a gente só voltar a começar a atender lentamente em junho. Eu também. E bem devagarinho. Eu também acho. Com um volume muito pequeno, porque nossos velhinhos ainda vão ficar trancados até julho e agosto. Eu acho que só volta em setembro mesmo, normal. Não sei não. Vamos ver. No fim, tudo dá certo. Vai dar tudo certo. Obrigado, Álvaro. Um abraço, amigo. Obrigado, parabéns. Obrigado a todos. Foi um prazer. Até a próxima. Tchau. Um abraço. Tchau.